Amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro do Mário Mais, que se intitula Desafios de Mudar. Eu abrindo aqui ao acaso, caiu aqui no capítulo 27, que é justamente depressão, que costuma-se dizer que é a doença do século, né? Depressão. Então vamos lá. O Mário Mais começa nos dizendo: a depressão pode surgir por vários motivos, dentre eles o estresse, ou então uma vivência traumática, ou então perdas. Se a pessoa teve uma grande perda, então ela também pode, o trauma dessa perda pode nos levar à depressão. Ou então acontecimentos desagradáveis, ou então frustrações, ou então separação, ou então doença grave e muitas outras situações. É algo que vai se engendrando diante de situações não resolvidas e difíceis. Joana de Ângeles, que é a protetora de Divaldo Pereira Franco, também apresenta algumas razões que se mesclam com o que foi citado agora. Nas patologias, se não vejamos, dois pontos, agora ela vai dizer. Nas patologias depressivas, há muitos fenômenos de ódio embutido. Olha a coisa interessante. Olha o que Joana de Ângeles nos fala. Nas patologias depressivas, há muito fenômeno de ódio embutido no enfermo, sem que ele se dê conta. Então, ele quer dizer que na maior parte das pessoas que está com depressão, dentro de si existe ódio, um ódio muito camuflado, que nem a própria pessoa muitas vezes não sabe, desconhece. Aí ela, muito bem, há indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, tá vendo? O temor de enfrentar situações novas. Às vezes uma pessoa está depressiva porque uma pessoa que ela ama foi embora. E essa pessoa que sustentava ela. Aí a pessoa, ela entra em depressão por causa desse temor de não saber o que poderá acontecer com ela com a ausência dessa pessoa que sustentava ela. Isso pode levar a uma depressão profunda. Ou então a perda de um emprego. O que será de mim agora para sustentar a minha família? Eu tenho 3, 4 filhos, como é que eu vou sustentar? Ele quer dizer isso, ó. A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, tá vendo? O pessimismo disfarça mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, ódios que resumam como desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial. Uma pessoa adulta é capaz de suportar algumas dessas situações. Ela poderá ficar triste e desanimada e até ter uma depressão passageira. A depender da personalidade, uma pessoa frágil vai se machucando ao longo da vida, não aceitando os reveses, se revoltando contra frustrações e etc. E a pessoa fica debilitada. Outras pessoas já passam por frustrações, perdas, doenças e não se abatem. O CID-10, né? CID-10 quer dizer, CID-10 quer dizer Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento. Então ele fala, esse CID-10 dá a seguinte descrição a respeito da depressão. Então vamos ver, né, que essa classificação de transtorno mental e comportamental, vamos ver o que ele nos fala, né, a respeito da depressão. Nos diz assim: nos episódios típicos, o paciente apresenta um rebaixamento do humor, redução da energia
e diminuição da atividade. Existe alteração de capacidade de experimentar o prazer, perda de interesse, diminuição da capacidade de concentração, diminuição da capacidade de concentração, associada em geral à fadiga importante, mesmo após um esforço mínimo. Observam-se em geral problemas do sono e diminuição do apetite. Existe quase sempre uma diminuição da autoestima e da autoconfiança e, frequentemente, ideias de culpabilidade ou de indignidade, mesmo nas formas mais leves. O humor depressivo pode se acompanhar de sintomas ditos somáticos, por exemplo, perda de interesse ou prazer, despertar matinal precoce, várias horas antes da hora habitual de despertar, agravamento matinal da depressão, lentidão psicomotora importante, agitação, perda de apetite, perda de peso e perda da libido. Outro fator desencadeante da depressão, ainda desconsiderado pela ciência, é a influência que um espírito exerce sobre alguém, o que denominamos de obsessão espiritual, assunto anteriormente abordado. O obsessor, com seu desejo de vingança e seu ânimo perturbado, transfere ao encarnado seus tormentos. Joana de Ângeles disserta sobre o assunto. Ela nos diz: deve-se levar em conta a interferência de espíritos vingadores ou viciosos que se encontram na economia moral de muitas vidas, em razão dos compromissos que vigem entre todos os seres, especialmente aqueles que foram vítimas de abuso e de crimes não justiçados, caso os houvesse justificáveis. Nesse aspecto, as obsessões campeiam, gerando quadros depressivos, lamentáveis, que se arrastam longamente, sem aparente solução. Porque não são removidos os fatores que os desencadeiam. A debilidade deixada pela depressão facilita a influência espiritual, que faz o paciente alimentar ideias de menos-valia, de desamor, que não serve para nada. O tratamento básico da depressão hoje consiste em medicamentos e psicoterapia. Contudo, Joana de Ângeles propõe medidas que alcançam a alma do doente por meio de 3 condições. Olha, veja bem, se a pessoa vai no psiquiatra, o psiquiatra, como ele está falando aqui, vai passar medicamentos, não é? E psicoterapia. Mas Joana de Ângeles, que é psicóloga, a melhor que eu já vi em toda a minha existência, que é a protetora de Divaldo Pereira Franco, ela nos diz o seguinte: vamos prestar atenção no que ela nos diz, o que ela recomenda, o que ela sugere e ela propõe. Joana de Ângeles propõe medidas que alcançam a alma do doente por meio de 3 condições. Vamos ver qual é a condição. Consciência de responsabilidade, transformação moral e a aquisição de hábitos saudáveis, como melhor esclarece a benfeitora. O Espiritismo apresenta o seu arsenal de socorros como, de início, o esclarecimento do paciente, a fim de que adquira a consciência de responsabilidade, dispondo-se à recuperação, a esforço pessoal, sem o mecanismo passadista de transferir para os outros o que ele deve realizar. Logo depois, o empenho para conseguir a própria transformação moral para melhor, no que irá contribuir para amainar o ódio, o ressentimento das suas vítimas de ontem, que, sensibilizadas pela sua mudança de comportamento, resolverá por deixá-lo entregue à própria sorte. Em seguida, o hábito saudável das orações, dos bons pensamentos através de leituras edificantes, dos diálogos que enriquecem o ser interior, da fluidoterapia, passes
água fluidificada, desobsessão sem a sua presença. Na sequência, vamos estudar cada tópico separadamente. Agora, ele vai estudar cada um desses 3 itens que foi mencionado por Joana de Ângeles. Então, ele começa pela consciência da responsabilidade. Quando Joana de Ângeles Espírito explica que o primeiro passo que nós temos que dar para curar, para a receita, o primeiro passo dessa receita, a primeira sugestão dessa receita é a consciência de responsabilidade. Aí ele vai explicar como é que funciona. O psicólogo Nathanael Branden conceitua a responsabilidade pessoal como um dos pilares da boa autoestima, que vem de encontro com um dos problemas do sujeito depressivo, a baixa autoestima. A responsabilidade pessoal objetiva mostrar que a sua vida está em suas mãos. Se hoje ele amarga por conta de escolhas equivocadas, pode fazer escolhas que vão levar à condição mais agradáveis e felizes, como considera o psicólogo Branden. Perceber que somos os autores de nossas escolhas e ações, que cada um de nós é responsável por sua própria vida e bem-estar e pelo cumprimento de suas metas. A evolução natural do ser humano é sair da dependência para a independência, do desamparo e incapacidade para a eficácia crescente da irresponsabilidade pessoal para a responsabilidade. A responsabilidade por si mesmo é a expressão adulta da compreensão. Então, ficou aí. Essa é a primeira sugestão que a psicóloga Joana de Ângeles nos dá, não é? Para toda pessoa que está com depressão. O primeiro item, a primeira receita é essa. A consciência de responsabilidade. Acabei de falar. E eu gostei muito, né? Eu vou repetir porque eu gostei muito. Espero que todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Do nosso grupo já está em 160 pessoas, em vários locais, né? Do Brasil. Então, de repente você conhece alguém que está passando por uma depressão. Então, a psicóloga Joana de Ângeles, juntamente com o autor do livro que eu estou lendo, que é o Mário Mais, muitos de vocês conhecem, então Joana de Ângeles nos dá 3 receitas. A primeira dela, para o depressivo, é consciência de responsabilidade. Aí ela vai explicar o que é isso. Aí o escritor Mário Mais nos diz: o psicólogo Nathanael Branden conceitua a responsabilidade pessoal como um dos pilares da boa autoestima. Responsabilidade pessoal. Que vem de encontro com um dos problemas do sujeito depressivo, a baixa autoestima. A responsabilidade pessoal objetiva mostrar que a sua vida está em suas mãos. A responsabilidade é essa. Minha vida está em minhas mãos. Independentemente do estado em que eu me encontro, minha vida está em minhas mãos. Por quê? Porque nós somos os administradores de nossas vidas. Não é Deus que administra a minha vida. Sou eu mesmo. Através de minhas atitudes, ações e pensamentos. É isso que ele está falando aqui, né? A responsabilidade pessoal objetiva mostrar que a sua vida está em suas mãos. Se hoje ele amarga por conta de escolhas equivocadas, então se hoje eu estou sofrendo as consequências das minhas escolhas equivocadas, pode fazer escolhas que vão levar à condição mais agradáveis e felizes. Eu posso mudar o quadro, né? Como considera o psicólogo Branden. Perceber que somos autores de nossas escolhas e ações. Que cada um de nós é responsável por nosso próprio bem-estar e pelo cumprimento de nossas metas. A evolução natural do ser é sair da dependência para a independência, do desamparo e incapacidade para a eficácia crescente, da irresponsabilidade pessoal para a responsabilidade. A responsabilidade por si mesmo é a expressão adulta dessa compreensão. Então, a responsabilidade sobre mim mesmo é a expressão adulta dessa compreensão, desse
autoentendimento. Essa é a primeira receita que Joana de Ângeles dá para todo depressivo, né? Ao invés de procurar o psiquiatra, passar numa consulta e tomar os medicamentos que ele passou. Ela passa 3 receitas. A primeira eu já falei, que é reconsciência de nossa responsabilidade. Eu preciso, o que é isso aí? Eu preciso saber a origem do meu problema e tomar uma providência para neutralizar ou até curar o que está acontecendo comigo. Então vamos para a segunda sugestão que Joana de Ângeles nos dá. Ela fala da nossa transformação moral. Olha a segunda receita. Transformação moral. 2 pontos. A transformação moral propõe ao indivíduo sair do egoísmo e do egocentrismo, de querer atender apenas aos seus interesses e ver o outro com simpatia, respeito e assumir uma atitude altruísta de amor ao próximo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Toda a moral de Jesus, olha só, toda. Se tivesse que resumir todo o exemplo de Jesus e todos os ensinamentos, eles seriam traduzidos, né, nisso aqui que ele está falando aqui, ó. Transformação propõe ao indivíduo sair do egoísmo, egocentrismo e querer. Toda a moral de Jesus se resume na caridade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Essas 2 palavras. Caridade, ou seja, ter atividade no bem de forma contínua, não é? E humildade. Eu tenho que entender, compreender minhas limitações. Não é? Eu tenho que entender que eu sou importante para mim e para Deus, mas que esse importante eu devo entender assim, como diz o dito popular. Tem um dito popular que diz assim, que o bom não é ser importante. Muito embora eu seja importante para mim e importante para Deus, porque Ele me ama, foi Ele que me criou. Então, o dito popular, que eu acabei de falar, é uma dos ensinamentos mais acertados, mais certos e verdadeiros que eu já vi na minha vida. Então, repetindo, o bom não é ser importante. O importante é ser bom. Aí é que está. Aí se enquadra na moral de Jesus Cristo, que se resume na caridade e na humildade. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que entender que, muito embora eu seja importante para mim e para Deus, esse importante tem que ser estruturado numa humildade, entendendo que eu não sou melhor que ninguém. Eu sou um pecador igual a todos os outros meus irmãos da terra, nivelado por baixo. Nivelado por baixo. Não sou melhor que ninguém. Esse é o primeiro entendimento, a primeira compreensão é essa. Aí, o que é isso aí? Esse entendimento dentro de mim é uma transformação moral. É um item da transformação moral. Então ele continua. Seja nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, qual é a chaga da humanidade? Por que existe tanta desigualdade social, tantas guerras? É por causa do egoísmo e do orgulho. E quais são as únicas coisas existentes no universo que neutraliza e transforma o egoísmo e o orgulho? Tem que ser uma energia contrária. E a energia contrária é a humildade e a caridade. Olha o exemplo que Jesus nos deixou. E que Joana de Ângeles está sugerindo para nós outros. É isso aí. Quer curar sua depressão? Entenda isso. Se esforce para fazer isso. Que você não é nada. Muito embora seja importante para si e para Deus, mas em relação aos outros não é nada. Aliás, todos nós que estamos na Terra, temos que nos nivelar por baixo. Não somos melhor que ninguém. Só vamos nos considerarmos pessoas importantes, não é? Quando perante os outros, que Jesus falou, porque nós não podemos esquecer que os apóstolos estavam brigando entre si. Quem era o melhor de todos? Aí Jesus falou,
O maior lá tem que ser o menor aqui. Olha o que Jesus falou. O maior lá, no nosso verdadeiro local de origem, na nossa verdadeira pátria, no verdadeiro lar, não é? O maior lá, no universo infinito, tem que ser o menor aqui e o que mais serve. O que mais serve o seu irmão. Então, se nós temos um subordinado na nossa empresa, ou um empregado dentro de nossa casa, para eu ser o maior perante Deus e perante minha própria consciência, eu tenho que ser o menor aqui, me nivelando a essa pessoa que é meu servo, meu empregado, e eu tenho que servi-la mais do que ela própria serve a si. Aí sim, eu posso me considerar uma pessoa de destaque, mesmo assim, me nivelando aos meus subordinados. Aí ele continua, seja nas duas virtudes contrárias ao egoísmo. Quais são as únicas virtudes que são contrárias à chaga da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho? É a humildade. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Então, Jesus Cristo, em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas duas virtudes, caridade e humildade, como sendo o caminho de nossa felicidade. Caridade e humildade. Se você está com depressão, então ame-se. Mostre para você mesmo que você se ama. Se você não se amar, então você não está sabendo administrar a sua vida. Então você tem que se amar. E se você se ama, você não deve se permitir que pensamentos de pessimismo, de desesperança e de falta de fé penetre dentro do seu cérebro, dentro do seu pensamento, porque isso aí é um corpo estranho. É um corpo estranho na sua alma, no seu espírito. Né? Aí ele fala, amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que desejarias que vos fizesse. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Tá vendo, pessoal? Ó, pessoal, nós temos que entender o seguinte, que a depressão é um mal necessário. A depressão é um grito que a alma está dando. Pelo amor de Deus, algo de ruim está acontecendo comigo, eu estou passando por um perigo muito grande. Querem dizer o quê? Olha, só falta falar assim, olha, você, através de suas atitudes, ação e pensamento, através de escolhas equivocadas, você acabou com a sua alma e com o seu espírito, e agora a alma pede socorro. Qual é o pedido de socorro dela? É através da depressão, que nós podemos chamar de mal necessário. Algo está errado, algo está acontecendo, ou algo de errado eu fiz, ou estou fazendo, comigo mesmo. E aí a alma dá um grito de socorro. Me acuda, me ajuda, me socorre. Bom, esse foi o segundo item. A segunda sugestão, a segunda recomendação, a segunda receita. A primeira foi qual, vocês lembram? Consciência de responsabilidade. E a segunda, essa que eu falei agora, transformação moral. Nos transformarmos moralmente, não é? Procurando nos observar e perceber que o meu sofrimento é em decorrência, não é? Tem a sua origem nas minhas escolhas equivocadas. Eu devo ter feito algo sem consultar Jesus e Deus, para que na minha vida fosse feita a vontade dele e não a minha. E aí hoje eu estou sofrendo as consequências dos meus atos. Mas isso não tem importância. Porque ele está falando que ao invés de você procurar psiquiatra, procurar tomar os medicamentos que ele passa, olhe para você mesmo e receite para você esse medicamento que ele está aqui, João de Anjos está passando aqui. Não é? Caridade e humildade para consigo mesmo. Agora a terceira e última, hábitos saudáveis. A próxima sugestão é que todos nós temos que proporcionar para mim mesmo a hábitos saudáveis. Vamos lá. Mudar os hábitos insalubres de brigar e maltratar a si mesmo.
Olha só, então eu tenho que parar de maltratar a mim mesmo. E como também aos outros. Para hábitos saudáveis, motivadores, agradáveis, como os exemplos dados pela benfeitora, 2 pontos, da oração, hábito da oração de forma contínua, hábito dos bons pensamentos através de leituras edificantes, hábito dos diálogos que enriquece o seu interior. 3 receitas. Tá vendo aí? Ou seja, 3 sugestões em cima dessa terceira receita. Bom, essa é a primeira coisa, não é? Hábitos saudáveis. Prestou atenção nos 3 hábitos saudáveis? Né? O hábito, primeiro, hábito da oração. Segundo, hábito dos bons pensamentos. Então, eu não devo me permitir que um pensamento que não seja de Deus ganhe corpo dentro do meu pensamento, de forma alguma, porque é um corpo estranho dentro da minha alma. Aí vai aumentar ainda mais a minha depressão. E aí a terceira é hábito da oração, dos bons pensamentos e também leituras edificantes e também dos diálogos que enriquecem o nosso interior. A terceira e última, desobsessão. Porque com absoluta certeza nós estamos sendo influenciados por espíritos perturbadores. Então ele fala, a obsessão em qualquer das modalidades apresentadas é tratada no centro espírita, preparado que é para esta tarefa por meio de trabalhadores diversos, como o passista, o médium de psicofonia, o médium de sustentação, o preletor, o doutrinador. O obsediado passa pelo atendimento fraterno, recebe orientação espiritual e encaminhamento para o tratamento de desobsessão e de passe, toma água fluidificada, ouve palestra doutrinária para esclarecimento e orientação de novas condutas e conforto. É orientado a fazer o evangelho no lar. Isso é imprescindível. Preces no dia a dia, diferente da alma enferma. Estas atitudes trarão harmonia, paz, confiança, esperança, aceitação, deixando a alma iluminada, voltando o paciente à vida para poder aproveitar suas aulas magistrais. Ficou aí, portanto, esse ensinamento fantástico do Mário Mais sobre depressão. Eu, de minha parte, desejo a todas as pessoas dessa terra que estão passando por momentos depressivos, inclusive eu tenho uma filha que está passando por esse drama, então eu desejo do fundo da minha alma que Eurípides Bassanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Sheila, João Batista, toque no coração de todas essas pessoas, sensibilize esses corações e dê a todas elas e a todos eles o discernimento necessário para que possam reagir. De preferência, trabalhando em contato com as pessoas que sofrem mais que ela, para que dessa forma saiam do foco. E ao sair do foco, estejam receptivas às emanações do seu próprio anjo de guarda que a acompanham 24 horas do dia. E estão só esperando o momento oportuno, através dessa saída de foco, para poder atuar no pensamento dessas pessoas enfermas da depressão, para que elas possam reagir. Porque a única pessoa que pode nos curar somos nós mesmos, através das atitudes, ação e pensamento, com a ajuda dos mensageiros do nosso Senhor Jesus. Fica aí, portanto, as energias da minha fé e do meu coração, não é? Para que todas as pessoas que estão passando por esse momento consigam entender o quanto são felizes e não sabem. Muito embora se achem felizes. Mas entendam o quanto são felizes e não sabem. Porque, muito embora Jesus tenha falado que a felicidade não é dessa terra, mas a maior infelicidade
que uma pessoa pode sair, o próprio Dr. Bezerra de Menezes falou, a maior infelicidade que pode existir para um ser humano é para aquele que perdeu a fé. Aí sim é doloroso. Então, que o nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos e que o Senhor nos proteja sempre.